Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo eu gostaria de fazer aqui uma reflexão que eu julgo muito pertinente e que vale a pena você saber desse conteúdo para você se preparar para uma eventual mudança de cenário, ainda mais uma mudança de cenário a nível global, né? Mais uma mudança porque já tivemos aí, né, uma grande mudança, né, algo sem precedente na história da humanidade. E creio que você vai gostar dessa reflexão e absorva com atenção, com cuidado e com carinho o que será falado aqui, tá bom? Sabe quando você usa o Google Earth lá para você dar uma olhada numa rua, né? Aquele Street View, que você abre ali para ver uma rua. Aí você está vendo uma rua, você vai distanciando o zoom, né? Depois você está vendo a rua, depois você está vendo só uma casa, depois a rua, depois um bairro, aí você vai distanciando mais, aí você começa a ver a cidade, o estado, o país, o continente, e no final das contas você vê o planeta Terra inteiro. Então, é esse exercício que a gente vai fazer hoje, tá? Isso lembra também um pouquinho o filme Apocalipto, tá? Que é um filme que foi dirigido pelo Mel Gibson, um filme muito interessante, conta a história do Jaguar Paul, que levava uma vida tranquila, né, mas foi interrompida devido a uma invasão. Os governantes de um império maia lá em declínio, eles tinham a crença que o caminho para a prosperidade seria construir mais templos e realizar mais sacrifícios. E aí o Jaguar acabou tendo o azar de ser capturado para um desses sacrifícios, mas conseguiu escapar por acaso, né? E aí ele precisa escapar desse grupo terrível e conseguir voltar para sua casa, né? Só que aí, pessoal, a história se passa ali na véspera da chegada dos portugueses e espanhóis à América, e quando o protagonista achava que seu maior problema eram as tribos inimigas ali, os seus vizinhos, a chegada dos europeus colocou em cena um desafio muito maior. É semelhante ao que a gente está vendo hoje, né? A gente fica muito preocupado com o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas quando nós olhamos para o cenário como um todo, novos desafios se colocam na mesa, e são desafios esses que é bom a gente refletir para que não sejamos novamente pegos de surpresa por essa crise global de saúde que nós vemos, né? Hoje a gente tem uma crise sanitária, ou seja, uma crise de saúde global, temos uma crise econômica global e, por que não, também uma crise política, que você pode estar achando que é só no Brasil, mas é uma crise política global, sim, tá? E aí a gente tem que entender de onde que veio essa crise, os alertas que foram feitos e os outros alertas que estão sendo feitos agora, que vejo pouca gente comentando, tá? A gente tem que lembrar que em outubro de 2019 foi realizado um evento alertando para o risco de uma crise sanitária global, ou seja, uma crise de saúde global. As pessoas não levaram muito em conta, né, a esse alerta, e não deu outra, né? Deu no que deu, você está vendo a crise que a gente está vivendo hoje. Agora foi a vez do Fórum Econômico Mundial fazer um alerta preocupante, tá? E a gente precisa entender o que eles estão dizendo. Para começar essa reflexão, a gente tem que analisar o chamado The Great Reset, ou seja, o grande rearranjo, a reconfiguração, a grande redefinição. Por que eu estou falando isso? Porque The Great Reset é uma cúpula que vai acontecer em 2021 e que está sendo alertada aí pelo Fórum Econômico Mundial, né? Só para você entender a importância disso, né? E reset já é um termo de computação. Num computador ou no sistema de transmissão de dados, o reset ele simplesmente apaga todos os erros ou eventos pendentes e coloca o sistema em condições normais ou em estado inicial, geralmente de maneira controlada, tá? Isso geralmente é feito em resposta a uma condição de erro, quando é impossível ou indesejado que uma atividade de processamento possa continuar e todos os mecanismos de recuperação de erros falhem, tá? Então, o The Great Reset é o tema da cúpula que vai acontecer em janeiro de 2021, convocada pelo Fórum Econômico Mundial. Eles dizem que esse Great Reset, ou essa grande reconfiguração, é um compromisso de construir conjunta e urgentemente as bases do nosso sistema econômico e social para um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Ou seja, eles querem dar um boot, querem recomeçar toda a configuração da ordem mundial. Eles dizem que requer também um novo contrato social centrado na dignidade humana, na justiça social, e onde o progresso social não fica para trás no desenvolvimento econômico, tá? Eles vão dizer que essa crise global de saúde provocou rupturas de longa data nas nossas economias e sociedades e criou uma crise social que exige urgentemente empregos decentes e significativos.
e ele diz que essa cúpula será presencial e virtual, conectando os principais líderes governamentais e empresariais do mundo todo, lá em Davos, com uma rede global de múltiplas partes interessadas lá em 400 cidades ao redor do mundo e por aí vai, tá? E aí, galera, eles começam então a falar desse Great Reset, né? Essa grande reconfiguração, né? Essa grande mudança que está para acontecer no mundo. Agora, lá no site do Fórum Econômico Mundial, o WE Forum, né? O World Economic Forum, eles publicaram um artigo muito preocupante que diz o seguinte, né? O que a crise atual nos ensina sobre segurança cibernética e como nos preparar para o inevitável ataque cibernético global. É o mesmo discurso que eles estavam fazendo antes, dizendo que nós precisamos fazer para nos preparar para a próxima crise de saúde global. Agora eles estão falando que precisamos fazer para nos preparar para o inevitável ataque cibernético global. E é preocupante esse alerta que eles estão fazendo, e eu acho que é uma medida prudente a gente não ignorar esse alerta, porque o alerta da crise de saúde foi feito e ninguém prestou atenção. Agora está sendo feito esse outro alerta, tá? O texto vai dizer que a crise atual mostra que o mundo corre grande risco de ser interrompido por crises de saúde, ataques cibernéticos ou pontos de inflexão ambiental. Eles dizem que nós deveríamos nos preparar para uma crise cibernética global semelhante à atual crise de saúde, que se espalhará mais rápido e além do que um agente biológico, com um impacto econômico igual ou superior. Eles dizem nesse artigo que a crise atual fornece informações sobre como os líderes podem se preparar melhor para esses riscos cibernéticos, né? O artigo vai dizer que atualmente a maior parte do mundo está passando por condições de vida altamente atípicas, né, com resultados dessa crise sanitária. No auge do problema, mais de 2 bilhões de pessoas estavam sob algum tipo de bloqueio e 91% da população do mundo, ou 7 bilhões de pessoas, viviam em países com controle de fronteira ou restrições de viagem devido a essa crise de saúde, né? E aí eles dizem que seria reconfortante pensar que isso é apenas uma questão transitória, interrompendo um estado de coisa essencialmente estável e que o mundo retornará ao normal quando a medicina e a ciência dominarem essa crise. Ele diz, aí o artigo vai dizer que isso é reconfortante, mas é errado, né? Porque ele diz que a atual crise sanitária não é o único risco com a capacidade de interromper rápida e exponencialmente a maneira como nós vivemos. A crise mostra que o mundo é muito mais propenso a perturbações por crise de saúde, ataque cibernético ou pontos de inflexão ambiental do que a história indica. E aí o artigo vai dizer algo muito preocupante. Eles dizem que o nosso novo normal não é a crise atual, mas são incidentes semelhantes a essa crise. Ou seja, eles estão dizendo que essa crise de saúde que a gente está vendo no mundo é uma coisa que vai começar a acontecer frequentemente. Olha só que negócio preocupante, um cenário quase apocalíptico, né? E o artigo vai dizer que uma crise mundial cibernética é provavelmente tão inevitável quanto essa crise de saúde. E eles vão fazer um clamor dizendo que a hora de começar a pensar na resposta é ontem, né? E o artigo vai dizer que para iniciar esse processo é importante examinar as lições da crise atual e usá-las para se preparar para um futuro ataque cibernético global. Eles dizem que a primeira lição é o seguinte: um ataque cibernético com características semelhantes a essa crise atual se espalharia mais rápido e além do que qualquer agente biológico. Eles vão dizer que a taxa de reprodução desse vírus aí que está causando essa crise de saúde mundial está entre 2 ou 3 sem qualquer distanciamento social, o que significa que toda pessoa infectada transmite a doença para outras 2 pessoas. Só que eles vão dizer que... por outro lado, a estimativa desse R0, né, ou R0, essa taxa de transmissão dos ataques cibernéticos é 27 vezes maior. E aí eles vão citar, né, que outras vezes aconteceram na história. Em 2003, né, aconteceu um ataque cibernético que ele dobrou de tamanho aproximadamente a cada 8 segundos, se espalhando por mais de 75 mil dispositivos em 10 minutos e 10 milhões de dispositivos em 24 horas. Outro ataque também que aconteceu em 2017 explorou a vulnerabilidade de sistemas ali operacionais mais antigos e paralisou 200 mil computadores em 150 países, né? Só foi interrompido porque eles descobriram, por acaso, uma descoberta acidental de uma espécie de interruptor ali para desligar o sistema, tá? E eles falam que o equivalente cibernético dessa atual crise de saúde seria um ataque de propagação automática, utilizando uma ou mais explorações chamadas explorações de dia zero, que são técnicas para as quais ainda não estão disponíveis patches ou assinaturas específicas de software de antivírus, né? Então eles dizem que provavelmente atacaria todos os dispositivos que executam um único sistema operacional. Então,
Eles falam que seria um negócio que se espalharia muito rapidamente, por aí vai, né? E eles falam que se o vetor desse ataque fosse um aplicativo de rede social popular, como por exemplo 2 bilhões de usuários, esse vírus cibernético com uma taxa reprodutiva de 20 poderia levar 5 dias para infectar mais de 1 bilhão de dispositivos, né? E aí eu faço um lembrete, né? A gente não pode esquecer que hoje, né, no meio dessa confusão toda, vários aplicativos se popularizaram, principalmente dois, né? O Zoom, aqueles aplicativos ali de videoconferência, e o TikTok, que é aplicativo lá de diversão, de brincadeira. Ambos de origem chinesa, tá? Fica a reflexão. A segunda lição que o documento do Fórum Econômico Mundial deixa é que o impacto econômico do desligamento digital generalizado, ou um blackout digital, seria da mesma magnitude ou maior do que essa crise que a gente está vivendo. Se esse cybervírus refletisse a patologia do atual sistema da crise atual de saúde, 30% dos sistemas infectados seriam assintomáticos. Olha só, igual a crise de saúde agora, eles estão falando de infecções assintomáticas também. 30% dos computadores e celulares infectados seriam assintomáticos e espalhariam o vírus, enquanto a metade continuaria funcionando com desempenho prejudicado, né? Enquanto isso, eles dizem que 15% seriam limpos com perda total de dados, computadores sendo completamente apagados, celulares, né, o que exigiria uma reinstalação completa do sistema. E eles dizem que finalmente 5% seriam emparelhados, ou seja, o próprio dispositivo ia ficar inoperante, você ia ter que trocar de aparelho. E aí diz o documento que o resultado final seriam milhões de dispositivos colocados offline em questão de dias, ou seja, uma queda geral da internet, né? E eles falam que a única maneira de interromper a propagação exponencial desse cybervírus seria desconectar todos os dispositivos vulneráveis da internet. Olha só, eles já estão dizendo que a solução é as pessoas desconectarem seus dispositivos da internet, né? O mundo inteiro poderia experimentar esse bloqueio cibernético até que uma vacina digital fosse desenvolvida. Ou seja, estão dizendo que enquanto não viesse uma solução digital, todo mundo teria que ficar fora da internet. E aí, obviamente, todas as comunicações comerciais e transferências de dados seriam bloqueados. O contato social seria reduzido a pessoas contactadas por visitas pessoais, telefone fixo de cobre, correio tradicional e rádio de ondas curtas, tá? E aí, para mensurar o tamanho do prejuízo, eles vão dizer que um único dia sem internet custaria ao mundo mais 50 bilhões de dólares. E um bloqueio cibernético global de 21 dias poderia custar mais de 1 trilhão de dólares, tá? O artigo continua dizendo que o bloqueio cibernético também introduziria novos desafios para as economias digitalmente dependentes, tá? E ele vai lembrar que durante os incêndios na Austrália em 2020, as quedas de energia e os danos à infraestrutura de telefonia móvel deram aos cidadãos uma nova atenção pelas rádios FM operadas por bateria, ou seja, meios de comunicação alternativos no meio de um apagão cibernético desse. Mas o artigo diz que se esse cybervírus devastasse um país, aí ele pergunta quais estações de rádio ainda operariam sem sistema de gravação e transmissão digital. O artigo diz que países como a Noruega, que concluíram toda a sua transição para a rádio digital, como é que conseguiria reverter essa situação? Essa é a segunda lição. A terceira lição diz que a recuperação da destruição generalizada dos sistemas digitais seria extremamente desafiadora, tá? Porque o artigo vai dizer que você substituir 5% de todos os aparelhos, celulares e computadores que foram infectados e conectados no mundo exigiria 71 milhões de novos aparelhos. E o artigo vai dizer que seria impossível para os fabricantes aumentar rapidamente a produção para atender a essa demanda, principalmente se os sistemas sistemas de produção fossem também afetados, tá? E para sistemas que conseguissem sobreviver também haveria um gargalo significativo na reinstalação, né? Um grande problema aí na reinstalação desses aparelhos. E eles falam, né, que um problema é que a concentração geográfica da fabricação de eletrônicos, né, seria um outro grande desafio, porque em 2018 a China produziu 90% dos telefones celulares, 90% dos computadores e 70% das televisões. Como é que conseguiria espalhar isso tudo para o mundo rapidamente para substituir os aparelhos danificados, né? Então, o artigo termina dizendo, né, que identificar a origem desse ataque, bem como competir para ser o primeiro na fila por suprimentos, inevitavelmente levaria a tensões geopolíticas, tá? Esse é o alerta então, pessoal. Acho importante compartilhar com vocês para que a gente não seja pego de surpresa novamente. O que fazer diante disso? Saber que existe e começar a preparar aí uma maneira de viver
dentro de um cenário desse. Como seria essa maneira de viver? Aí você teria que pesquisar sobre os preppers, né, aquelas pessoas que estudam sobrevivencialismo e saber como sobreviver a um possível apagão global. É uma realidade que o Fórum Econômico Mundial está anunciando e eu acho que depois da crise global que a gente está vivendo de saúde, é algo que a gente não pode descartar. Tá bom, pessoal? Um abraço, examine todas as coisas, retenha que é bom, fique com Deus. Valeu!